E aí galerinha do YouTube, tranquilo, aqui quem fala é o Português, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo pra vocês, galera, vocês viram né, que eu mudei a minha intro. E vocês estão vendo aqui que eu tô mudando o meu nome, né, ser Portuga MCPE. Porque eu tava cansado daquele nome e vou trocar também minha cartoon, minha thumb e minha skin eu vou estar modificando, né? Que essa é do Portugal, eu vou estar modificando um pouco ela, não tem? Mas então, olha, esse foi só um aviso para estar falando para vocês que eu vou estar mudando de skin de cartoon, não, de skin de cartoon e de thumb, né? Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like, inscreva no canal e até a próxima.